E aí, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Vamos esperar os nossos amigos entrarem aqui. Aqui a nossa querida Aline já chegou, Ana Tércia, Caroline. Hoje, como sempre, vamos ter um convidado muito especial falando com a gente. E esse é muito especial mesmo. Estou muito animado para falar aqui com o nosso ídolo, nossa inspiração, Bernardinho, técnico da seleção brasileira de vôlei, feminino, masculino. Mas eu vou falar quando o nosso convidado estiver aqui. Deixa eu ver se eu acho o nosso convidado. Vamos ver. Ah, o Bernardinho já está aqui. Pontualíssimo. Vamos ver se ele entra aqui. Está conectando. Opa, Meu, olá. Grande Bernardinho, como Olá, vai? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Olha, muito obrigado, primeiro de tudo, por ter aceitado conversar com a gente aqui da Escola da Magistratura. Prazer. Uma grande honra receber você aqui nesse nosso bate-papo aqui. Eu posso dizer para você que todos estão muito ansiosos por essa live, viu? Está muito aguardada, muito esperada. Obrigado, um prazer falar com vocês aí. Muito prazer mesmo, obrigado pelo convite. Né? Quando o Guilherme me falou do interesse, eu falei, puxa vida, tô com prestígio, né? Olha, você é daqueles convidados que dispensam apresentação, mas eu vou cumprir o cerimonial aqui e vou fazer uma menção rápida a você, mas muito rápida, porque se eu fosse ler o seu currículo, acabava a live só eu lendo o seu currículo. Obrigado. Olha aqui, o nosso convidado ele é um dos palestrantes mais requisitados aqui por grandes empresas, atualmente, que buscam um diferencial competitivo no mundo dos negócios. Vamos falar sobre isso, acho que esse é o grande tema para nós aqui. Mas, na verdade, você, muito antes disso, de você ser essa pessoa hoje tão requisitada para falar em grandes empresas, etc., você fez uma carreira no voleibol profissional, primeiro como atleta, ascendendo a seleção brasileira de futebol. Você é da geração de prata, né, como atleta profissional, e depois você teve uma carreira extremamente bem-sucedida como treinador, primeiro da seleção feminina, de clubes também, e depois da seleção masculina de voleibol, no qual você ganhou 2 medalhas de ouro, né? Além de outras conquistas importantíssimas, porque no Brasil a gente tende só a valorizar o ouro, né? A gente esquece a prata, parece que não é importante, e é importantíssima também. Todas as conquistas são importantes. Então, eu queria primeiro que você começasse falando aqui um pouquinho para a gente desse seu começo de vida aí como atleta, essa sua transição para treinador. Me conta um pouquinho, como é que aconteceu isso? Olha, na realidade, né, nós jogamos, todos nós em casa, fizemos esporte assim, muito incentivados pelos pais. Né? Meus pais jogaram um pouco de voleibol, obviamente de forma amadora. Meu pai depois foi para a Inglaterra muito cedo estudar. Um esforço danado dos meus avós, que ele fosse para a Europa, passou quase 5 anos lá, 4 anos na Inglaterra e depois um ano rodando França, Alemanha e tal. Realmente se preparou muito lá fora para voltar e, né, cursar Universidade de Direito e, enfim, se tornar advogado. Mas ele jogou voleibol assim no juvenil. Mas nós fizemos todos os esportes, né? Como morávamos em Copacabana, natação era importante tanto para a saúde quanto também para sobreviver no mar. O judô, porque eram uns 4 homens e uma mulher em casa, 4 homens para dar um pouco de disciplina, aquela garotada lá a 1000 por hora. Futebol, como todo garoto joga, só pelado, futebol, todos nós jogamos, tênis, enfim, experimentamos um pouco de tudo e acabamos, por força do destino, ficando no voleibol. Eu, meus irmãos homens, a minha irmã não, fez balé, então não jogou vôlei, e meu irmão mais novo, inclusive, que é economista de formação nos Estados Unidos, mas se formou em Direito depois agora aqui no Brasil, ele gostava muito do tema, se formou também até para ter mais conhecimento de algumas coisas, né, na área de investimentos que ele trabalha, mercado financeiro, mas ele queria dominar mais, é um tremendo estudante, um nosso mais novo, mas usou o voleibol, o esporte, como forma de financiar parte dos seus estudos. Ele tinha uma bolsa parcial em Santa Bárbara, na Califórnia, onde ele se formou. Né? Nós fizemos, depois o Rodrigo, que é o mais velho, parou logo, o Guilherme também deixou a carreira, foi
foi para tal do direito, com um pouco também de cantor, de crooner, é um pouco de tudo, né? Desvirtuou, desvirtuou. Desvirtuou. Enfim, mas grande parte da família desvirtuou, né? Mas enfim, e eu obviamente não tinha, assim, ok, continuei jogando voleibol, adorava o processo, treinamento e tal, e aí pintou essa, na geração de prata, foi o primeiro grande boom do voleibol, me vejo no meio daquelas feras todas, né? Bernard, Montanaro, Renan, William, Xandó e tal, e eu ali naquele meio todo, e a gente, enfim, voleibol fez um boom, né? Aquele jogo do Maracanãzinho, 83, Maracanã, perdão, 83 contra a Soviética, tantas coisas bacanas, foi o primeiro grande movimento de popularização do vôlei. Depois dali, eu já estudava a economia na PUC, fiz engenharia e economia na PUC, me formei em economia, nunca imaginei que eu fosse viver no ou do esporte. Paixão, vontade. Nós pegamos o início da era profissional do esporte, incentivado pelo Braguinha, que era um dos grandes mecenas do esporte naquela época, o voleibol deve muito a ele, mas a minha carreira era, né, eu fui ser estagiário do Banco de Garantia de Investimentos, imaginava que ali eu iria seguir. Mas aí surge um convite, eu já formado e tal, para ir à Itália, dirigir um pequeno time feminino que estava ali lutando para se manter na primeira divisão, e eu falei, sabe uma coisa, eu adoro essa história do esporte. Eu fui dar uma chance à minha paixão. Seria possível viver do esporte? No Brasil era difícil ainda, era futebol, vôlei muito pouco, era um esforço, 1000 empregos, você conseguia alguma coisa e tal. Confesso que eu tinha uma certa, né, enfim, não sei se faltou muito coragem na época para fazer, mas eu esperei. Quando deu essa oportunidade, também era salário pequeno, tal, mas tinha uma estrutura, eu fui e acabou. As coisas começaram a engrenar, fui estudando muito, trabalhando muito, lendo muito e vivenciando muitas coisas. Eu brincava que era assim, naquela época que McDonald's no Brasil, você abrir uma franquia, você tinha que fazer a Universidade McDonald's. Você ia para uma loja, você aprendia a fritar hambúrguer, fazer tudo aquilo. A minha experiência na Itália, claro, eu tinha a prática de jogador, era capitão de equipe, um pouco de liderança ali, mas eu na Itália aprendi tudo, porque eu não tinha assistente técnico, tinha preparador físico, então eu tinha que, desde fritar o hambúrguer, a fazer o sanduíche, servir o sanduíche. Então, foi uma tremenda escola, na prática, né? Eu fui empreender, literalmente. E aí, em 93, voltei para o Brasil, e na época o doutor Nunes era presidente da Confederação de Vôlei, depois assumiu, né, o Comitê Olímpico, e me convidou para dirigir a seleção feminina. Via momentos de dificuldade, um pouco, e aí ali comecei, as coisas deram certo, 23 anos dirigindo as seleções, né? 7 no feminino e 16 no masculino. 4 ciclos olímpicos, 2 ciclos, mais 4 ciclos olímpicos no masculino. E essa foi um pouco da história. Me diga uma coisa, e aí a partir daí a gente acompanhou muito de perto a sua história na seleção feminina, Você também desbravou ali um caminho maravilhoso. E deixa eu te perguntar, quem foram as suas influências? Você teve influências nessa sua fase de atleta e treinador? Quem foram as suas grandes influências? Eu vou dizer, como jogador, as pessoas veem ele como o grande treinador que foi, o Bebeto de Freitas, que foi o treinador... Grande Bebeto. Exatamente, da seleção masculina de prata, depois na Itália, fez sucesso, enfim, botafoguense, um cara apaixonado, literalmente era um cara que vivia em paixões, rebatador. Bebeto era uma figura tão rica em tantas coisas, ele era sobrinho do João Saldanha, né? Não sabia disso. O João Saldanha era irmão da mãe do Bebeto. Eu sei que eu convivi muito com o Bebeto, os pais do Bebeto moravam no quarteirão onde eu morava, e eu, então, menino, o Bebeto tinha 9, quase 10 anos mais do que eu, e o Bebeto era meu ídolo quando ele jogava, eu menino, ele já na seleção, jogando e tal, eu admirava demais ele jogando. Já era um líder em quadra, já era um treinador em quadra, fazendo, e eu desde garoto atento às coisas, e as pessoas às vezes não sabem que ele foi um grande jogador. Num momento diferente, onde o voleibol não tinha essa notoriedade, mas para mim, olha que o Brasil teve levantadores excepcionais, ele foi dos melhores. A gente vai lembrar do Maurício, do Ricardinho, do Bruno, do William, mas não lembro do Bebeto, que foi anterior, foi antes do boom do vôlei, digamos assim. Tinham outros também, anteriores, espetaculares que tinham, feito, mas ele, para mim, tinha assim, algumas coisas muito especiais como líder e tal, foi influência. Meu primeiro treinador, dos meus irmãos, foi uma pessoa muito influente para nós, foi o Bené, que era um treinador, assim, um professor, daqueles treinadores que ensinava valores e, sabe, um senhor negro, pequenininho assim, sem nenhuma formação acadêmica, mas com uma sabedoria de vida, né? Então foi uma grande influência. Meu pai dizia, olha,
Meus pais deram a ele uma responsabilidade enorme. Olha, cuida algumas horas dos nossos filhos aí, ajuda a gente nesse processo, porque né, você está ali no esporte, você é muito influenciado por essas pessoas jovens, né? Nós jovens que éramos. E foi uma pessoa muito, muito especial. Mas, assim, eu sempre fui um cara assim, de observar muito, ler muito, ver todos os esportes. Então, eu tive vários grandes jogadores mas eu falo do Bebeto como primeiro. Depois foi um treinador que foi um divisor de águas, um cara excepcional. Mas eu, assim, tinha muitos treinadores que eu admirava mundo afora. O Bebeto foi um cara divisor de águas aqui, mas eu comecei a estudar muito olhando para o lado de fora também, sabe? Vendo quem mais fazia o quê. Desde o futebol americano, basquetebol, sempre me interessei. Que os caras não eram apenas treinadores, eram verdadeiros managers, né? Head coaches de estruturas maiores, com coisas melhores. Então, eu sempre gostei muito disso. Na verdade, sempre uma influência. E depois, assim, eu sou daqueles caras, quando eu cheguei na Itália, eu ia, todo o tempo livre que eu tinha, eu ia assistir treinos de times menores, maiores. Toda experiência é uma experiência de aprendizado. Tem uma coisa assim, que eu chamo de learning mode, né? Que é o modo aprendizado. Você está o tempo todo ligado naquilo que pode ser interessante para você, né? Extrair alguma coisa, né? Que isso te leva ao que a gente chama do growth mindset, né? Que é o mindset de crescimento. Ou seja, semana passada, tive uma história muito interessante semana passada. Estava fazendo uma mentoria, enfim, uma turma de empreendedores, e aí um jovem empreendedor me falou, poxa, perguntou, mas, coach, ele chama de Coach B. Coach B, uma pergunta. Garoto engraçado, espirituoso. É segunda-feira, ele falou assim, o que você espera dessa semana? Eu achei a pergunta meio inusitada, né? Porque semana a gente está trabalhando muito, muita coisa, mas assim, os dias, você não sabe, você sabe, porque está tudo muito parecido, né? Agora com a pequena reabertura começa a mudar um pouquinho, mas ficou muito semelhante. Intenso, mais do que nós imaginávamos antes, em função da certa paralisação, muito intenso, mas muito semelhante, né? Mas aí ele fez essa pergunta, eu fiquei pensando, ele deu uma resposta também um pouco inusitada. Eu falei, olha, eu espero crescer essa semana 0,2%, isso tem um número, 0,2%. Aí o garoto parou, olhou assim, daquele Zoom com 30 pessoas. Eu falei assim, o que significa isso? Eu não tenho a menor ideia, mas alguma coisa eu vou aprender essa semana. Que eu vou falar com pessoas interessantes, eu vou ler alguma coisa, eu vou ver alguma coisa bacana. Muito bom. E aí vou crescer. E aí eu fico pensando, foi minha economia, juros compostos. Se eu crescer 0,2% toda semana, final do ano, cara, o gap de crescimento vai ser enorme. Entendeu? Então, fala, não quero ter pena, tô adorando. A ideia era instigar a mesma garotada, tá buscando isso, né? Então, a ideia de que a gente tem que estar sempre aprendendo alguma coisa, né? Buscando alguma coisinha aqui, ali, no detalhe, né? O detalhe sempre é importante. Eu acho que tem uma coisa assim, eu fico imaginando, né, na carreira de direito, né, juristas que chegam a um certo patamar. Você não para de aprender nunca, você não para de ler nunca. Até, né? No Brasil, até acho que é difícil acompanhar, que são tantas normas importantes. Mas, de qualquer forma, né, o emprego das leis, o que é que seja, tem sempre coisas novas. Você observa as diversas escolas, diversas visões da coisa que existem. Então, tudo isso, né, é informação nova que faz com que a gente reflita. Né? A reflexão, ela acaba sendo a grande base do crescimento, porque a reflexão ela gera uma mudança que gera crescimento. E o crescimento gera satisfação. Não há uma sensação melhor para as pessoas uma certa consciência de que você está crescendo. Por que seja, né, importante é isso. Não são, até porque não é para dar saltos mortais, nada. Olha, são passo, vão agregar. Mas eu acho que isso é uma coisa importante. No momento que a gente vive como esse, né, as pessoas estão muito preocupadas a estagnar. Claro que há algumas áreas, como o esporte, por exemplo. Poxa, o esporte está sofrendo nesse momento, você vê a dificuldade que não é? Porque o esporte, querendo ou não, ele remete o quê? A aglomeração, né? O esporte é paixão compartilhada, né? As pessoas vão, o estádio lotou. Aí a pessoa para um bar, tem uma televisão e fica lá assistindo. O ginásio está cheio. Você junta o pessoal em casa e vai ver a final na televisão. É natural. Esse é o barato, digamos assim, dessa história toda, né? Então, você não tem isso, estamos tentando encontrar uma forma, tentando chegar lá, né? E as pessoas estão muito angustiadas com isso. Eu falei, olha, nós temos que viver o momento, tentar entender como é que nós podemos extrair o melhor desse momento. Então é focar no agora. Eu costumo dizer que há duas coisas, assim, vamos pensar naquilo que é
importante. O que é importante para a gente? E naquilo que eu tenho domínio sobre, ou seja, coisas que eu posso influenciar. Não, Bernardinho, nós temos que acabar com a pandemia. Olha, eu não tenho condições de acabar, porque eu não sou homem da ciência, eu não sou um homem biólogo, o que é que seja, eu não sou. Eu posso reagir de alguma forma a isso, mas, assim, dando a minha contribuição aqui no meu dia a dia, mas não tem como lidar com isso. Importante. O que é importante para mim? O que eu tenho controle? Algum tipo de... Esses círculos têm alguma área de encontro, uma área de interseção. O nosso foco tem que estar ali, naquilo que é importante, né? Poxa, eu quero crescer, quero aprender novas coisas, eu quero fazer tal, e naquilo que eu tenho controle. Mas você fica só ansioso, você não tem controle sobre aquilo. E num momento como esse, o foco é importante. Eu digo até as próprias empresas, e nós temos que pensar nisso, que há uma máxima no esporte. Quando o time entra em crise, a primeira coisa que se faz, o Michael Jordan dizia isso também, mas eu sempre acreditei nessa máxima, eu uso sempre esse personagem para corroborar aquilo que eu muitas vezes acreditava, porque ele dá muito mais força, né? Ele dizia o seguinte: quando você encontra uma crise, ele fala return to basics, né? Volte ao básico. O que é o essencial? Faça bem feito os fundamentos da sua atividade. Às vezes, quer dar. Não, peraí. Vamos fazer aquilo que é bem feito, que eu sei fazer, que eu tenho controle. Aí você vai crescendo, vai ganhando confiança, né? Vai seguindo e você vai, então, conseguindo entregar e debelando aquela crise, né? Através da autoconfiança, né? De uma melhora de performance, porque você faz bem aquilo que você faz, que é o básico. Né? Então, eu acho que essa questão do foco no momento, na realidade atual, naquilo que nós podemos lidar, é muito importante. Então, se os negócios ficam. Se você fica pensando, puxa vida, meu negócio estava vindo tão bem, ou então meu time estava crescendo tanto, aí você fica pensando no passado, você fica frustrado, deprimido, né? Você fica pensando lá na frente, puxa, quando isso acabar, quando é que vai acabar? Será que vai acabar? Como é que vai ser? Você fica ansioso, angustiado. Então, nem aqui nem Vamos lá. pensar no momento, né? Momento, Resolver o vamos que você pensar pode aqui. resolver agora, né? Exato, da melhor maneira possível. Então você não fica e viver daquilo que é possível da melhor maneira possível. Né? E aí aproveitar. Como é que vai ser o futuro? Nós não temos a certeza absoluta. Mas se nós nos capacitarmos, tentarmos absorver ferramentas interessantes, quanto mais ferramentas eu tiver, mais facilmente eu vou me adaptar a esse novo que será. Porque uma coisa, eu tenho conversado muito, estudado, não, Darwin já nos dizia isso. Não é o mais forte que vai sobreviver e sair bem. É o que se adapta melhor. Não é verdade? O cara foi É a muito forte. seleção natural, né? Exato. Se ele for muito forte, mas muito rígido, e a situação mudar muito, e ele, na rigidez dele, ele não consegue se encaixar. Então ele realmente vai precisar o quê? Se adaptar. Mas eu tenho um grupo que a gente está trabalhando juntos hoje, que a gente chama Além da Facul, que é levar um pouco da experiência que vai além da faculdade para os jovens, para as pessoas empreendedores, está muito focado nisso. Empreendedores diversos, por exemplo, vamos fazer uma mentoria, tem um sócio, um escritório de advocacia que está lá, por quê? Porque não é só a questão legal, jurídica, tem também a questão da gestão, da liderança. Então, esse tipo de... Nós não queremos ensinar nada na área do direito, nós queremos falar de gestão de gente, de liderança. E o escritório de advocacia, né, assim como, né, a escola de magistratura, assim como um tribunal, é um time, tem que ter liderança, tem que ter gestão, né? Gente, precisa disso. Então, a ideia é um pouco por aí. Então, você tem um pouco de tudo. E a gente tem uma coisa interessante que a gente chama dos quocientes, né? O QI. QI, quociente de inteligência e tal, tem a ver com a capacidade cognitiva, né? A sua capacidade intelectual e tal. Então, tem a ver com isso. O QI te coloca no jogo. Poxa, aquele cara inteligente, tem capacidade de compreensão, de análise, de aprendizado cognitivo. Pô, trazer o cara para o jogo, vem para o jogo. O QE, que é o quociente emocional, que diz respeito a... As pessoas chamam de soft skills, people skills, eu chamo de essential skills. São os skills essenciais. Te mantém no jogo, fazem vencer o jogo. Porque você tem capacidade de comunicação, empatia com as pessoas, trabalha bem em equipe, tem disciplina. Isso não é hard skill, não é conhecimento jurídico, por exemplo, para eu ingressar. Eu tiver um grande conhecimento jurídico, eu tenho certeza que pessoas vão me chamar, vem cá, esse garoto é bom nessa área aqui, vem cá, trabalha aqui nessa área aqui. Poxa, filho do doutor Condor, você conhece tudo tributário, vem aqui trabalhar no meu escritório. Né? Aí me leva lá. Daqui a um mês vai mandar embora. Por quê? Eu não comunico bem com ninguém, sou indisciplinado, não respeito o prazo, não faço. O cara fala, olha, não dá.
Não é porque eu não sou bom na matéria, é porque eu não sou bom naquilo que são o que eu chamo de skills essenciais. Porque a gente, no final da história, que a gente tem que fazer a coisa funcionar. E tem um terceiro que é o quociente de adaptabilidade. Porque para ganhar um campeonato, e o Simon Sinek é um grande pensador moderno, até aconselho as pessoas que estão conosco, às vezes os advogados e juízes não são tão ligados nisso, mas querem assistir uma tremenda de uma palestra, já tem até algum tempo, no TED, né, que é o TED Talks, Como é o nome chamado, dele? Simon? ele chama Simon Sinek, S-I-N-E-K. Tem alguns livros que eu vou citar aqui também. É um cara muito bacana e assim, um pensador, um cara bacana, né, um filósofo moderno, digamos assim. E ele tem uma palestra chamada Golden Circle, né? Porque as pessoas não compram o que você faz nem como você faz, eles compram por que você faz. E cada vez mais isso é mais forte, fala da causa, do porquê, do propósito tão propagado e tão, né, falado hoje, que faz todo sentido. Então, ele fala muito disso, que é o Why, que é o primeiro livro dele, que ele fala, tudo começa com um porquê. Why. É o primeiro livro do Simon. Uhum. O segundo livro do Simon chama-se Leaders Eat Last. Os líderes comem por último. Falando do líder pelo exemplo. Ou seja, o líder existe por causa da sua tropa, por causa do seu time. Né? Isso é tão real no esporte que na Olimpíada nem medalha a gente ganha. Na verdade, a gente ganha uma réplica. Quem ganha são os jogadores que estão lá. Nosso êxito tem a ver com eles lá no pódio recebendo a medalha. O terceiro livro deles é um livro pequenininho chamado Together is Better. Juntos é melhor. Que fala, ou Juntos são mais fortes. Foi traduzido como Juntos são mais fortes, algo desse tipo, mas Together is Better. Pequenininho. Que é uma fábula sobre time. Sabe? Falando together. Tem que estar juntos, pessoas. E o último livro dele, que foi traduzido recentemente pela Sextante, é espetacular, chama-se The Infinite Game, o jogo infinito. O que as pessoas têm que entender, ele acredita nisso, eu também, é muito mais sobre o legado do que sobre o resultado mensal. Você ficar só no foco aqui, não, o que nós vamos deixar nessa história toda? Né? Então ele fala, as empresas, elas jogam um jogo infinito. Né? Porque aqui, você tem esse trimestre, aí tem o próximo, aí tem o outro. Você tem essa Olimpíada, mas fechou, tem uma outra daqui, ó, cortando, tem uma coisa que vai, você dá a sua contribuição. E aí, sobre a contribuição, é uma coisa interessante. Aí eu volto ao esporte, eu gosto do esporte. Existe uma instituição do esporte chamada All Blacks. All Blacks é o time de rugby da Nova Zelândia. O rugby na Nova Zelândia é mais importante que o futebol no Brasil. Só é raiz, aquele haka, aquela dança que eles fazem, né, remete às raízes, aos ancestrais, aos valores. Ser um All Black, um jovem Kiwi, que quem nasce na Nova Zelândia, é uma honra maior do que jogar na seleção brasileira de futebol. É uma coisa realmente... E a camisa é preta, né? All Blacks, uniforme preto, aquela camisa preta com o ramo branco. Qual é a missão de um All Black? A missão de um All Black é a seguinte. Quando ele recebe aquela camisa, em certo momento ele é convocado, recebe aquela camisa, uma honra, ele se emociona. Anos depois, quando ele deixar aquela camisa, que um dia vai deixar, mais ou menos tempo, ele tem que deixar aquela camisa num ponto superior a que ele encontrou. Né? Então, ou seja, ele tem que contribuir, somar, agregar valor. Né? E é isso que a gente tem que pensar. Né? A Flávia falando aqui, a tradição, respeito aos antecessores, isso tem muito a ver com a cultura All Black, né? Que realmente reverencia, né, aqueles que... Né? O legado é o livro dele, até citar aqui, Toledo Verbi. Legado é o nome do livro sobre liderança All Blacks, do James Kerr. Muito interessante. Muito legal. interessante. As pessoas depois perguntam sobre os livros mencionados aqui. Falar em livro, antes da gente falar, eu quero falar em valores. Você começou a falar sobre valores, então várias perguntas aqui já estão aqui na minha cabeça. Boa. Mas eu queria mostrar um livro, não sei se você já recebeu, que você contribuiu para esse livro aqui, ó. Já recebeu? Eu não recebi ainda, não chegou ainda. Mas o Jair falou que ia mandar. Poxa vida. E aqui, o Mundo Pós-Pandemia, que foi coordenado por um amigo comum nosso, Zé Roberto Castro Neves, ele é um livro muito interessante que tem colaborações de várias pessoas de áreas diferentes. E aqui nós temos, como não poderia deixar de ser, aqui, ó, o nosso Bernardinho, por um mundo, aqui, como é que chama? Por um modo reinvenção, falando sobre esporte. Está sensacional. E olha só o que eu grifei, uma coisa que você falou aqui que me chamou muito a atenção. Olha aqui, está grifado, vê se você consegue ver aqui. Ó, o que o esporte é aqui. Ó.
Paixão compartilhada. Tá vendo? Paixão Consegue ver aqui, ó? compartilhada. Paixão Consegui ver aqui em cima. compartilhada. Vi ali. É Porque eu estava exatamente falando, isso. Quando você falou, questionando veio isso, na né? minha cabeça. É isso, eu grifei logo porque isso foi uma coisa que É. realmente é isso. O esporte é isso. E nesse mundo de pandemia que nós estamos vivendo, essa paixão compartilhada ficou, de certa forma, prejudicada, porque nós estamos encerrados nas nossas casas, está vendo o mundo pela janela, né? Ou pela tela da televisão, do computador, de modo que isso, de certa forma, tirou um pouquinho do sentido do esporte. E aí você fala sobre aquele back to basics, né? Então, Exatamente. nesse momento, vamos fazer fechar para balanço e vamos voltar aqui para aquilo que é básico. Agora, uma coisa em relação ao livro, o pessoal está falando aqui, chama-se O Mundo Pós-Pandemia. E o bacana dele é que tudo aquilo que o livro arrecadar, né, vai para o hospital da doutora Rosa Célia. Ou isso, seja, muito né, legal. Da criança cardíaca. Então, o pessoal que está interessado tem textos das celebridades incríveis. Sensacionais. Sensacionais. Então, na boa, eu faço um pouco de ciclismo, triatlo, um pouquinho assim, mais de... E há várias categorias. Tem a categoria PEBA, que é o Pereba, que é a base aqui, até o Galáctico, que é o top. Eu estou aqui. Nesse livro, eu sou o PEBA, porque tem muito Galáctico lá. Não concordo, não. Eu achei o seu texto assim, muito legal, precioso, porque você foi assim no ponto, acho que em relação ao esporte. E aqui eu já quero, logo, já que a gente começou a falar dos livros, esse aqui também, que é um grande manual de vida aqui, né? Enfim, quem não leu, leia. Ele já está todo sublinhado aqui, enfim, vários trechos aqui sensacionais. Enfim, tem coisas aqui muito, muito legais, muito interessantes e com muitas histórias. O que eu acho que o americano tem uma coisa que talvez os brasileiros e outras pessoas que escrevem não sabem fazer. Eles são muito bons storytellers. Exato. Nada como você contar uma boa história para você ensinar uma lição, né? Para você fazer com que determinados valores sejam importantes. E aí eu queria falar um pouquinho desses valores. Eu vejo que você fala aqui no seu livro, aqui na roda de excelência, que depois você evoluiu para a escala de valores. Queria que você falasse um pouquinho desses valores que você menciona aqui. E particularmente, eu queria depois te desafiar para você falar sobre dois valores que a gente coloca assim, muitas vezes comparativamente, que são a disciplina, né, e o talento. O que pesa mais na balança? Né? E se eu pudesse botar dois atletas, né, que poderiam talvez representar esses dois valores, eu diria assim, Cristiano Ronaldo, que dizem que é um cara de uma disciplina, absoluta, e Romário, né? Em termos de disciplina, não tem. Ele é talento bruto, né? Me fala sobre essas duas coisas aí e os outros valores que você acha importantes no esporte e na vida. Eu acho que sim. Eu também vou indicar aqui um filme que até há vários estudos sobre ele, porque é um filme sobre um caso real. Eu gosto muito de biografias. Eu também adoro. Que retratam, eu adoro. E filmes que retratam, né, fatos reais, histórias, enfim, dramas, o que é que seja, mas coisas reais. Me emociona de verdade. Mas chama-se Miracle, Desafio no Gelo. É da Disney, é antigo já. Mas ele é de 94, mas é um filme que até passou. A ESPN está passando alguns filmes aos domingos de esporte, ele até passou. Mas dá para buscar. E é super bacana, da Disney, que conta um fato. Esse fato aconteceu em 1980, na Olimpíada de Inverno. É a história do time de hóquei dos Estados Unidos americanos, hóquei no gelo, Olimpíada de Inverno, em Lake Placid. 80, para quem não vai lembrar, e muitos não vão se lembrar, as Olimpíadas de verão foram em Moscou, Olimpíada de Moscou. Eu tinha 20 anos de idade, a primeira Olimpíada que eu fui, Olimpíada de Moscou. Houve boicote, porque a União Soviética havia invadido o Afeganistão. Carter, então, resolve boicotar a Olimpíada de verão. Então foi uma Olimpíada sem boa parte. O mundo ocidental praticamente não foi, ficou o leste europeu, alguns asiáticos, enfim, foi um mix de coisas, mas não foi todo. Assim como em 84 houve a retaliação. Mas em 80, porque naquela época as Olimpíadas de Inverno e Verão aconteciam no mesmo ano. Depois eles começaram, são agora espaçadas, 2 anos para uma e outra e 4 entre elas, mas 2 anos inverno, 2 anos verão e assim vai. Ok. O que acontece? Brezhnev, que era o primeiro da União Soviética, não vamos boicotar, não, vamos lá aos Estados Unidos, Lake Placid, provar a nossa superioridade sobre os americanos. Aquela coisa do embate, né, União Soviética, e eles realmente dominavam o hóquei, que era o esporte símbolo das Olimpíadas de Inverno, país contra país, e o hóquei tem aquela coisa da
agressividade, digamos, né, uma coisa O pau dura, quebra, né? Literalmente. O pau quebra. quebra. E aquilo é permitido, né? Você pegar aí, tem lá umas normas, mas vale, né? Mas enfim, ok. É duro, é ríspido, realmente não muda aquela coisa, tá? Ok. A seleção americana era formada por jovens universitários, os profissionais não podiam jogar. E os soviéticos eram Army, eram profissionais disfarçados e dominavam o hockey 4 horas consecutivos, 2 anos sem perder uma partida sequer. Eram imbatíveis. E a seleção americana sequer podia sonhar em ganhar dos caras, porque só com jovens universitários. Mas eles contratam, a Federação de Hockey contrata um treinador que ficou muito famoso, já falecido, chamado Herb Brooks. E enfim, a história, vão assistir, mas eu quero falar exatamente desses 2 pontos: talento e dedicação, trabalho, disciplina. Ele pega a garotada, ele tinha uma visão que era possível bater os soviéticos numa oportunidade e acaba batendo. Acabam se tornando campeões. A história é linda, tem que ver, e é real. Mas tem um trecho num jogo que eles vão jogar contra. Vão à Europa fazer uma excursão, jogam contra a Noruega, que era um time ok, mas não espetacular, eles empatam. E ele fica revoltado. E aí, quando acaba o jogo, os caras estão saindo do gelo, eles seguram o jogo, vão fazer suicídio, exercício. Vai massacrar os caras depois, tipo, punir os caras. E aquilo fica horas e horas e horas. E ele dá algumas mensagens, né? Eu tenho essa cena tal que eu até passo para as pessoas. Primeira coisa é o seguinte, ele fala assim, ele revoltado, e os caras morrendo lá, ele fala: Do you think you can win on talent alone? Vocês acham que podem vencer apenas com talento? Aí ele fala: Gentlemen, né, senhores, you don't have enough talent to win on talent. Vocês não têm talento suficiente para ganhar apenas com talento. Não é talento, é disciplina. É um misto disso, mas é disciplina por primeiro. Porque você pensa o seguinte, no alto nível, há muito talento espalhado. Você tem o Cristiano Ronaldo, você tem o Messi, você tem o outro tem muito. Quem faz a diferença é o talento disciplinado. O Romário fez num outro momento, e digo, eu tenho, com certeza, era um outro momento, o futebol era diferente. Aí você podia falar, poxa, o Gerson, craque, dos anos 70, fumava, fazia e tal. Era um outro futebol. Hoje o futebol é atlético, ele é espaço, então não tem. Não é, pretensão, eu não estou com isso, rotulando e dizendo o talento não tem. Eu quero todos os talentosos do meu time, mas que trabalhem fácil, porque aí foram um diferencial. Porque só o talento, Michael Jordan tem uma frase que é lapidária em relação ao tema talento. O talento ganha uma partida, mas nunca ganha um campeonato. Sensacional. Inteligência, trabalho e time. Ok, eventualmente o talento vai, mas para você sustentar aquilo, trabalho. Aliás, o documentário que está agora na Netflix do Michael Jordan, da carreira dele, mostra isso, né? Que ele era um talento, mas ele era o último a sair do treino, da quadra. Eu digo para você o seguinte, até nós traduzimos... Como é que é o nome? Você lembra o nome do documentário? Last Dance, O Último Arremesso. Isso, espetacular. Eu não vi a série, eu estudei a série. 2, 3 vezes cada capítulo. Porque eu tenho muitas coisas do Michael Jordan, mas não é só do Michael, você olhar ali, a história dele, o pivô, o protagonista maior é ele. Mas você tem o Phil Jackson gerenciando o time, o maluco, o Dennis Rodman ali do pintado, né? Digamos, o backup, o segundo cara, que era o Scottie Pippen. Aí você tinha fantástico. N questões interessantes que dali você analisa, você vê, etc. tal, para eu que trabalho com esporte, lidero equipes esportivas, pegar o cara. Ele se tornou um líder. Mas sabe qual é, na minha opinião, dos melhores? Tem alguns momentos que são excepcionais. Mas o melhor insight da série toda, eu falo 10 capítulos, é quando ele diz o seguinte: vencer tem um custo. Tem que suar, se dedicar, tal, é difícil. Liderar tem um ônus. É muito difícil. Mas eu nunca cobrei ou exigi de alguém algo que eu não estivesse disposto a fazer. Olha, entendeu? Espetáculo, hein? Isso é uma coisa, é muito forte. Para e pensa sobre isso. Eu vou cobrar, mas olha, conta que eu vou fazer. Então, as pessoas dizem que às vezes, até tem uma declaração de um jogador que era assim, um jogador de função, que tinha, fala, cara, ele muitas vezes crossed the line, ou seja, ele exagerou, ele fez e tal. Mas ele fala assim: nós não teríamos feito o que a gente fez se ele não tivesse feito aquilo. Então, assim, aí é uma arte, mas é uma arte, mas que cobra um preço. Eu vou te fazer uma provocação. O documentário deixa muito claro que o Michael Jordan, ele era um obcecado
por vencer. E para isso ele treinava que nem um desesperado, apesar de ser aquele talento natural. E ele, nisso, ele cobrava muito dos companheiros do time, mas cobrava ao ponto de, muitas vezes, o companheiro de time se sentir, porra, sabe, quase que agredido moralmente por ele, né? Isso não lembra um certo técnico da seleção de vôlei não, mas vou dizer para você. Vou dizer para você uma coisa. Muita gente fala, você brigava. Brigava, fazia. Mas eu, assim, ao longo do tempo, fui aprendendo assim, quem é que eu podia desafiar mesmo, os outros que eu tinha. Mas vou dizer, internamente, dentro do grupo, inicialmente, quando eu comecei com a seleção masculina, principalmente, já com mais aprendizados, mais experiências e tal, mas feminino também. Mas havia uma coisa que era impressionante. Dentro do próprio time, as lideranças, Serginho, Gustavo e tal, eles cobravam daqueles que chegavam de uma maneira que às vezes eu entrava em defesa dos caras, mesmo no dia a dia. E ele disse, se esse cara não aguentar a nossa pressão aqui, na hora do vamos ver, ele vai deixar a gente na mão lá. Entendeu? Eles tinham essa mentalidade que o Michael Jordan, ele dizia isso. Eu não tenho problema com gambling, que ele dizia que não é de aposta, eu tenho problema com vencer. Eu quero competir e quero ganhar. Eu gosto de competition. Eu quero competir e quero ganhar. Não é jogar, eu quero ganhar. Então vamos botar qualquer coisa aqui, vai ver o que eu quero fazer. Entendeu? Então é um pouco por aí. Até alguém botou aqui a prata vale ouro. Você comentou no início falando sobre a questão da prata no Brasil. O que acontece? É uma coisa para a gente entender. Claro que perspectiva histórica, se a gente parar e olhar as seleções, 4 finais olímpicas, 2 ouros, 2 pratas, tal, cara, tal. O que a gente tem que entender é o seguinte, até serve para as pessoas que estão conosco, tem, né, que é o seguinte, quando você conquista muitas coisas, você tem um caminho de conquistas, né? É uma aprendizagem que diz o seguinte, o resultado do passado não te garante nada no futuro, a não ser expectativas e responsabilidades crescentes. De você se espera um novo ouro, quando você demonstrou que tem condições. Então, o que acontece? O Brasil talvez seja dos poucos times do mundo que ele não ganha prata, ele perde o ouro. Que coisa. Até sido brincando. Quem não vibrou com a prata do Diego Hipólito, não foi espetacular? Ele tinha caído assim, ele tinha caído assado, ele vai ganhar uma medalha de prata. O menino da canoagem, nosso Isaquias, ganhou prata, ganhou bronze, maravilhoso. O Flávio Canto, nosso querido amigo, irmão, você vê, né? O Flávio Canto, não sei se você sabe dessa história, ele é neto do Dr. Gilberto Ulloa Canto. É verdade, eu sabia. Ele é uma figura assim, incrível, muito ligada, né? À área. Ele é um cara muito. O irmão grande ser humano também. Figura ímpar. Um grande amigo que a vida me deu, enfim, tem ligações familiares, literalmente. Mas, enfim, ele fala, eu tenho medalha de bronze olímpica. E, às vezes, eles ficam arrasados com a medalha de prata. E a medalha de bronze tem um significado, e é verdade. Você imagina quantos sonham ir a uma Olimpíada. Ir a uma Olimpíada é uma conquista. Nossa, conquistar uma medalha olímpica. Mas eu não quero ver isso. Eu quero dizer o seguinte aqui, a gente tem que entender, porque essa avaliação e, às vezes, digamos, a reação a isso é em função daquilo de expectativas criadas. Uhum. Né? Então, eu me lembro, em Pequim nós perdemos, eu me lembro de um repórter brasileiro que tinha esse dom da crítica, da crítica assim, permanente, sabe, de querer instigar e tal. E ele, assim, como se fosse a última das coisas. Eu dizia, cara, sinceramente, né? Do your job, entendeu? Não, exatamente. Não tem como. Só, antes da gente passar para esse, eu queria muito falar, estão me cobrando, fala dos valores. Mas eu queria, para encerrar esse tema aqui, quer dizer, encerrar, isso aqui não encerra nunca. Você acredita naquela regra? É um livro que é muito legal, você deve ter lido muita coisa do Malcolm Gladwell, também, que é um grande escritor, e ele tem um livro que é maravilhoso, chama Fora de Série, Outliers, esse aqui. Outliers. E ele fala na regra das 10 mil horas. 10 mil horas. Você concorda? Você é isso mesmo ou não? Eu acredito, cara. 10 anos, 10 mil horas é trabalho, cara. Não tem essa. Tudo bem, o garoto pode chegar e ter, mas para você... Por que é isso? É consistência. Se olhar uma medalha, né, aquela coisa meteórica, que o cara... É espetacular a conquista, não tira o mérito. Uhum. Mas você falar em consistência, entregas permanentes, no mundo competitivo, você tem que ter isso. Nada substitui a preparação. Ponto. Se preparar, fazer, crescer. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu realmente... Né,
E eu dou aulas na PUC, na área de empreendedorismo. Hoje foi a nossa última aula do semestre. Uhum. Né? Estamos aí nos entendendo aí com EAD, como é que a gente consegue fazer dinâmicas, engajar a turma, etc. Tal. Conversamos bastante com a turma hoje. Garotada incrível, espetacular. Enfim. E ano passado, no semestre passado, eu fiz uma dinâmica, que eu chamo de dinâmica McRaven, que é outro líder espetacular, o almirante McRaven, comandante dos Navy SEALs, escreveu um livro chamado Você Quer Mudar o Mundo? Comece arrumando a sua cama. Olha, Pega um discurso dele no YouTube chamado é um commencement speech, um speech, um discurso de formatura na Universidade do Texas, onde ele hoje trabalha, porque se aposentou da Marinha e trabalha no Texas. A Universidade trabalha no Texas. Ele fez um commencement speech em 2014, 16, mas pega lá. McRaven, MC Raven, almirante McRaven, a commencement speech em Texas. Pegam esse speech dele que fala das 10 lições. E a primeira é sobre disciplina. Depois tem resiliência, assim vai. Mas então ele fala de arrumar a cama como primeiro processo na disciplina, ele fala das pessoas. Mas eu fiz uma dinâmica, McRaven, no final eu falei para o jovem o seguinte, eu quero saber o seguinte, eu sou o CEO de uma empresa que vem trabalhar comigo, tá? Mas eu quero conhecer um pouco de você, eu quero saber qual é o seu ponto forte, ok? O que você vai trazer, agregar no meu time que você tem de forte? Agora eu quero saber qual é o teu ponto fraco. Autoconhecimento, humildade, reconhecer que você não sabe que é um ponto fraco, então você não tem autoconhecimento nenhum. Ok. Os pontos fortes foram diversos, tal, incríveis, criativo, trabalho bem em equipe, tal. Os pontos fracos foram só 2. Uma ex-aluna minha aqui, Marcele, da Parola e Poesia, estava tentando com 2 pontos fracos, eles mencionaram. Eu não sou disciplinado, procrastino, tal. Eles reconhecem e precisam trabalhar. E sabem que precisam trabalhar. E o primeiro passo é reconhecer, né? Reconhecer, para trabalhar. Outra coisa, é trabalhável. Nós vamos falar um pouquinho do trabalho de disciplina aqui depois. E segundo, eles falam assim, lido mal com os nãos, com as frustrações. Que eles não são resilientes. Por que é disciplina? Disciplina é você saber dizer não para aquilo que você gostaria de fazer, para dizer sim para aquilo que você tem que fazer. Não, eu gostaria de ser hoje à noite, beber um pouquinho, mas amanhã eu tenho treino cedo, não vou fazer isso porque eu tenho que fazer aquilo. Eu pergunto sempre isso, eu sempre pergunto, faço esse exemplo. Por exemplo, nós fazemos aí um exercício, vamos correr, vamos pedalar cedo, amanhã nós vamos trabalhar, nosso filho amanhã é às 5 da manhã, nós vamos pedalar juntos, ok? Ok. Pô, amanhã mudou o tempo, virou o tempo, tá chovendo. E hoje à noite eu tomei um vinhozinho aqui, fiz uma live com o pessoal, tomamos um vinho, fui dormir um pouco mais tarde, 4h30 da manhã tocou o despertador lá, pim, soneca, e vai. Quem nunca fez isso? Aí você não vai. Agora vê o contrário. Você foi dormir mais tarde, estava cansado, tocou, estava morto, respirou, sentou na cama, levantou, perna atrás de perna, foi lá e cumpriu o seu treino. Você volta. Porque quando você não fez, não cumpre, quando você acorda uma hora depois, você fala, pô, você acorda meio frustrado, né? Dá uma ressaca moral, né? Ressaca moral. Pô, a primeira tarefa do dia, não cumprir. Porra. Aí tua autoestima vai lá embaixo. Condiciona o seu dia, né? Agora, você foi, mesmo cansado, voltou, cumpriu o treino. Você volta, me manda a segunda missão do dia. Agora, o que te levantou aquele dia de manhã não foi a motivação, como o pessoal fala, foi a disciplina. Foi a disciplina. Empurra o resto, né, Bernardinho? Isso empurra o resto. Empurra. Então, é saber dizer não e sim para aquilo. O que é resiliência? É saber lidar com os nãos que a vida te traz. Porra, frustração. Pô, fez tudo de melhor e tal, e pai, não. Perdemos. Deu errado. E aí, dia seguinte, aprende, assume responsabilidades, aprende de novo. De novo. Deixa eu só fazer um parênteses. Ontem minha filha ficou muito frustrada porque ela joga um joguinho, hoje em dia todo mundo joga joguinhos, etc. Claro. Ela tem 11 anos. E ela foi enganada por um desses gamers anônimos, que a gente não sabe nem se são crianças ou não, aqueles jogos online, etc. e tal. E levou um item dela, um item legendário, eu não sei explicar, que é coisa de criança. E aí eu expliquei para ela, falei, filha, isso acontece, etc. e tal. E aí eu fui levando um papo, né, meio filosófico com ela, apesar dela ter 11 anos, eu falei, filha, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não tem como evitar. E aí eu falei aquela famosa frase e tentei explicar para ela. O importante não é o que acontece com a nossa vida, o que a gente faz com o que acontece com a nossa vida. Olha, você tem que chorar, eu entendo, você fica triste. Agora, sacode a poeira, vamos embora, volta para o seu jogo e seja feliz. Fica chorando a vida inteira, não. Eu acho que é isso, né? Mais ou menos isso. É isso aí. Michael Jordan,
né, na série. Ele foi cortado no ensino, lembra? No ensino, no high school, ele foi cortado do time. Que Meu coisa, filho hein? foi cortado, teve a mesma reação. Chorou, ficou mal, vou voltar e vou mostrar que eu posso fazer melhor. E assim vamos. Então, eu acho que essa é realmente como a gente tem que encontrar. Mas eles mesmos dizem. Eu estava ouvindo uma aula de uma professora de Harvard, muito interessante. Ela fez até uma dinâmica de Shackleton, que é um outro livro interessante para nós lermos, chamado Endurance, que fala da viagem de Endurance. Shackleton. Endurance. A viagem de Shackleton, um expedicionário do início do século, que incrível. Como é que ele salva toda a tripulação dele depois das piores situações que você possa imaginar. Né? Mas, enfim, e ela falando o seguinte, resiliência é um músculo que tem que ser treinado. Tem que ser Ou essa, treinado. hein? E Metáfora o boa, Mark hein? Raven tinha uma lição que ele dizia o seguinte, muitas vezes os instrutores dos Navy SEALs, que é um treinamento insano, eles puniam, às vezes injustificadamente, os recrutas. E a intenção dos caras era simplesmente provar o seguinte, a vida não é justa. Eventualmente, ela não vai ser. E você tem que lidar com ela. Entendeu? Então, exatamente, é treinar a resiliência desses jovens. Entendeu? Então, é uma das coisas que a gente tem que falar. Eu acho que são os dois. E para esse momento que a gente vive, são dois temas muito interessantes: da É. disciplina e da resiliência. Não, e é muito legal que você está falando sobre esses conceitos, porque quando a gente menciona, eles só parecem muito abstratos. Você está explicando o que significa isso na vida real, na É prática. E real. como é que isso afeta a nossa vida. Não é? De que maneira isso vai determinar como é que será o meu futuro, a minha vida, os Sem acontecimentos que dúvida. vão me levar. É, Disciplina, é, é, resiliência. assim, você vai vendo, é dia a dia. É, Real life, é vida de verdade. exatamente, Você vê, sua exatamente. filha de 11 anos ontem teve uma prova clara disso. E ela tem que, ela não quero mais jogar, vou desistir. Ficou triste, Chorou, fez um tá? drama. Tá. Vou ficar atenta, é natural. E vamos embora, segue na próxima. É Ó, aqui isso, entrou o André exatamente. Heller, É, disciplinado, resiliente, campeão olímpico. Ex-atleta meu, campeão olímpico. Ou seja, esse é um cara disciplinado, estudioso, leu Shackleton em 2001 ou 2002, quando eu aconselhei a ele, um cara que se tornou um leitor voraz. Vamos falar de disciplina sobre a leitura? Nós não queremos que os nossos jovens leiam mais. E muita da nova geração lê pouco. Acho que muito você pouco, muito certamente pouco. lê isso nos novos que estão chegando por aí, não é verdade? Poxa, na área de vocês, o cara tem que ler, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Como é que a gente treina isso, né? Primeira coisa é o exemplo. Às vezes, pais falam comigo, puxa, como é que eu faço meu filho ler mais? E aí eu pergunto para eles o seguinte, você lê na frente do seu filho? É isso, Eu quero que ele leia, mas você não lê. Que exemplo você está dando? Que liderança é essa? Não é existe. isso. Vamos lá. Agora, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Então é o seguinte, todo dia antes de dormir, faz um to-do list, uma lista para fazer amanhã. Pô, amanhã eu vou acordar cedinho, vou dar uma treinada, vou dar uma corrida, ou vou nadar, enfim. Vou fazer isso aqui às 5h30. 6 horas, tal. Mas eu quero o seguinte, que você se comprometa, tire meia hora por dia, você vai ler 10 páginas. Pega um livro, escolhe um assunto, 10 páginas, você vai ler amanhã. Amanhã à noite, você vai lá e tica as suas tarefas, fiz, li as 10 páginas. Se você não leu as 10 páginas, desculpa, você não está querendo treinar. 10 páginas. Não gostou do livro? Pega outro, não tem problema. 10 páginas. Vamos lá. Final do mês vai ter lido quantos? 300. Um bom livro, 2 livros pequenos, metade de um livro maior. Final do ano, você leu 10, 12, 13, né, livros. Treina. Aí você que treina, você cria o quê? Cria o hábito. O hábito. Aí você começa o quê? Do hábito você começa a gostar daquela história. Te traz coisas bacanas, boas experiências. Poxa, eu quero mais disso. Experimentei e gostei. Mas tem que treinar. Tem que treinar. Tem fundamentos, por exemplo, tem matéria certamente, né? Eventualmente eu gosto mais disso no direito, não tanto disso, mas eu tenho que treinar. Né? É treinar só o que eu gosto? Né? Eu tenho que me desenvolver. Eu, por exemplo, treino de bloqueio era chato, mas eu fazia, não ia ser nunca um grande, mas eu fazia bem feito. Nós podemos melhorar em tudo aquilo que a gente pretende fazer, depende da nossa dedicação. Eu não vou me tornar o Michael Jordan, mas eu vou saber jogar basquete se eu treinar. É. Ok? Eu comparando um pouco isso com a minha área de atuação, como Claro. professor também, que eu sou, além de magistrado e educador, muitas vezes me perguntavam, mas para passar no concurso, tal, segredo, etc. Eu falei, olha, sabe o que você faz? Para você passar no concurso para juiz ou para promotor, etc., você tem que ter uma espécie de conhecimento global do direito. E são várias matérias. Sabe aquelas matérias que você menos gosta, são mais chatas? Essa que você tem que estudar mais. A matéria que você gosta, que é prazeroso, ok.
Mas pega aquela matéria que você acha chata, murrinha, etc. Você vai aprender a gostar daquilo. É isso Se aí. força a gostar daquilo. É isso aí. Eu acho que assim, mas é treinamento. Treinamento. É Você isso. existe, É isso aí. mas é isso. Mas pergunta dos valores mais que você queria conversar mais É, sobre alguns é outros. uma Vamos lá. coisa que eu achei muito legal que você ressaltou no seu livro, que, enfim, eu achei Uhum. assim fantástico e é uma lição de vida. Você fala aqui sobre é, nessa coisa de você fazer um diferencial, né? Sim. Tanto no esporte quanto nas Uhum. empresas, na vida. Você fala em três elementos fundamentais, né? Que é capital financeiro, inovações tecnológicas e capital humano. Você fala da importância dessas três coisas, mas você É. disse que tem uma coisa que é o grande diferencial, que é o capital humano. Você coloca o capital humano Você vê, assim esse num livro foi patamar escrito, superior. esse livro foi escrito em 2006, vai fazer 14 Uhum. anos. E Que hoje, mais coisa, do que hein? nunca, eu tenho um outro, enfim, outro livro assim na cabeça, Tá mas no, eu tá no prelo. quero falar só de derrotas, erros e Olha, aprendizados. Vou fazer que uma bom. pergunta aqui, nós somos 200 pessoas aqui agora juntos, nós Aham. três. Vamos lembrar o seguinte, pensem num momento, durante 10 segundos, algum momento que foi de grande crescimento, de grande aprendizado, na vida de vocês, profissional, pessoal, o que é que seja. Esse momento não está ligado a algum tipo de desconforto, de frustração, uma derrota, um golpe qualquer aqui, né? Não está. Não existe Muitas vezes. crescimento sem desconforto. Muitas vezes. Não. O maior, ele vem dali. Ele vem dali. Então, assim, é, é, a gente tem que estar pronto para isso, aprender com essas situações, superar, seguir em frente. Essa questão de valores e de gente, para mim, e os aprende. Eu quero, nesse livro, poder falar disso, porque falar, vitórias, conquista, legal, vão estar É, lá, mas é. vão estar frutos de aprendizados, de acúmulo de aprendizado, da experiência, né, de lições, de derrotas, de escolhas eventualmente Eu acho erradas, sensacional. de aprender, porque é daí, a vida é isso. O dia eu estava vendo Uhum. uma entrevista de um lutador, rapaz, esse vi na internet, espetacular, um jovem, acabou de perder uma mesmo, o cara tava, porra, o cara falou, tough, né, duro, perder. Não, duro não, a vida é assim, é dura. É, E ele assim na foto, então, olha, é isso, ganha, perde, é é. duro. O É, processo é tough, é duro. É, A gente tem que continuar tem lutando. pessoas que lamentam o que seria, digamos assim, a injustiça da vida. Pô, a vida não é justa, Não, é cara. A vida é isso, a vida, cara. é a vida, e vamos A embora, vida e é a vida, segue, meu vamos irmão. lá, né? Sacode a poeira, né? Então, você sabe que essa coisa gente é a principal coisa. Você perguntar o seguinte, pô, Bernardo, vamos abrir um negócio, tal. Eu vou perguntar o seguinte, com quem? É a primeira pergunta. Hum, Ó, tem um negócio espetacular pra gente. Um negócio espetacular, liderado ou com um time de pessoas, vai dar errado. Em algum momento vai dar errado. Um negócio ok, mas não é espetacular, com pessoas muito boas, bacanas, né? Vai, vai. Então a primeira pergunta é com quem? é o capital humano, Depois né? é o capital humano. Quem é? No final da história é gente. Outro livro interessante, eu sei citado, quem tem visto algumas lives minhas, chama-se O Coach, ou Trillion Dollar Coach, o treinador de US$ 1 trilhão, ou não sei na tradução, já foi traduzido. Uhum, Eu não sei se é o coach ou o treinador, mas de US$ 1 trilhão. É fácil de achar. Né? É a história de um uhum. cara chamado Bill Campbell. Ele fala sobre gente, sobre time. Então, é um cara que veio do esporte lá atrás, formado em economia como eu, na Universidade de Colômbia, esporte futebol americano, mas ele migra depois para o mundo corporativo, vai para o Vale. Por que Trillion Dollar Coach? Esse cara foi coach de gente como Steve Jobs, Jeff Bezos, os caras da Google, Eric Schmidt, então, somar essas empresas dá muito mais de US$ 1 trilhão hoje. Daqui a pouco vai ser o multi-trillion dollar coach. É a história do cara. Ele não é ele que escreve, são pessoas que foram coaches deles que escrevem um livro sobre o cara. Bacana Eu, demais. assim, é um dos meus oráculos. Hoje é bacana para reler, né? Bacana. Então, agora, se perguntar quais são os principais. Você falou de valores e tal. O John Wooden, que faz a Roda da Excelência, ela surge inspirada na pirâmide do sucesso de John Wooden. John Wooden foi um grande treinador de basquetebol universitário americano, da Universidade de UCLA, Califórnia, UCLA, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que foi o maior campeão da história do basquetebol universitário norte-americano. 10 títulos universitários norte-americanos. E aí, ele tinha uma massa, e ele criou uma pirâmide do sucesso, onde ele coloca valores. Valores constituem a cultura de uma empresa, de uma instituição. Tem um outro grande professor de administração chamado Peter Drucker, já falecido, um dos maiores, pai da administração moderna.
Ele diz o seguinte: a cultura bate a estratégia sempre. Cultura é a coisa mais importante. São os valores, né? O alinhamento de valores, de respeito àquilo ali. E eu digo sempre isso, né? O líder é o guardião de valores. Você pode negociar eventualmente um horário, a carga de trabalho, sabe, a cor da camisa, uma estratégia, mas valores você não negocia. E desde que eu cheguei à seleção, a ideia era colocar valores muito claros, né? De integridade, trabalho duro. O outro time pode ter mais talento que a gente, mas não vai trabalhar mais do que a gente. A única coisa que nós controlamos é o trabalho. Eu não controlo quanto talento eu tenho. Eu controlo quanto de energia eu coloco no meu trabalho. Isso eu controlo. Mas o talento eu não controlo. O papai disse, deu um pouquinho mais, um pouquinho menos, para cá, para lá. É do jogo, entendeu? Então, tem uma outra coisa que é valor nosso, que ainda é um esporte coletivo, é o Team First Attitude, que é o time por primeiro. Valores, ética e moral. 3 minutos para a nossa live, hein? Tá. Integridade é a base de tudo. Porque integridade, valores éticos e morais, tem uma pesquisa de Harvard. 500 CEOs de grandes empresas do mundo. Na pesquisa, qual é o principal? Valores éticos e morais elevados. Ou seja, porque a integridade, quando a gente fala disso, integridade ética, moral, ela inspira o quê? Confiança. Eu posso discordar, mas se eu confio em você, eu confio em você. Pode discordar de uma ideia. Até uma coisa de discordância que é interessante, nós estamos perdendo essa capacidade de discordar. Isso é terrível. Isso também tem um pouco, além da questão de você não querer, porque tem a ver com não querer aprender, falta de humildade. Você imaginar que a sua é a verdade, entendeu? Você não aprende, não cresce. Você não vai crescer. Nunca. Porque eu falo sempre isso. Quero debater com gente que me convença de algo diferente. Caramba, que espetacular. Eu tinha essa coisa, quase que uma convicção com tantos anos. O cara me mostrou diferente, que espetacular. Cara, eu vou agradecer assim de... Se você não faz isso, tem um problema com ego, sim. E essa é uma outra questão importante. Na minha área tem muito, certamente na área de jurídica tem, na área de medicina eu sei que tem egos e vaidades fora de controle. Nossa Senhora. Isso dá uma outra live. Isso dá uma outra live. A vaidade emburrece as pessoas. E 2, o ego e vaidades fora de controle inviabiliza a formação de um time. Que o cara pensa no nome que está aqui, que é o nome dele, em vez do nome que está aqui, que é o nome do time. Né? O nome daqui é Brasil, é o time, está aqui. Aqui é o nome do jogador. Tem relevância, mas esse é o importante. Esse é o menos que conta. Então, acho que tem tanto... Esses são os valores. Então, a gente colocou isso como valores. E a gente toma decisões muito duras, eventualmente, em função dos valores. Porque você não pode negociar ali, senão você corrói a essência da sua instituição. Se lá, né, na escola, de magistratura, você começar a negociar, acabou. Ela vai simplesmente ser corroída. Né? A ferrugem vai tomar conta daquilo. Daqui a um tempo, olha, qual é a mensagem que você manda, pessoal que está ali, quando as pessoas veem que não é bem assim. Né? E outra coisa importante é a coerência, a consistência. Walk the talk, que a gente diz, que a gente fala. Lembra sempre de uma coisa, aquilo que nós dissermos... Está acabando o nosso tempo, hein? Vamos lá. Aquilo que nós dissermos vai influenciar muito mais as pessoas do que aquilo que nós fizermos, daquilo que nós dissermos. As pessoas ouvem mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente diz. Portanto, faça. Deem um exemplo. Isso é realmente fundamental na liderança. Bernardinho, olha, eu vou aproveitar esses 30 segundos que restam. Por favor. Eu queria falar tão mais com você, porque esse papo está tão gostoso, tão bacana, as pessoas estão amando. Vamos marcar para outra semana, a gente marca mais um, a gente combina. Vamos marcar, porque eu realmente tinha... Olha aqui, o meu roteiro aqui foi para o espaço. Eu quero dizer que foi um prazer imenso falar com você. Você é um exemplo de vida. Você está sempre se reinventando. Você foi um grande atleta, um grande treinador. Você hoje é um grande motivador, palestrante, é um estudioso. E a gente vê isso. Você está sempre aprendendo. Você está sempre estudando. Eu acho que esse é talvez a grande síntese de tudo é isso. É mostrar que, acima de tudo, educação, né? Para a gente sempre evoluir. Queria te agradecer imensamente, dizer da minha admiração por você e agradecer pela live. Vamos combinar outra, tá bom? Vamos lá, vai ser um prazer. André, prazer enorme. Obrigado aí pela oportunidade. Turma, a todos aí que estão mandando abraço a todos. Obrigado aí por estar conosco aqui, tá? Falamos mais à frente, vamos combinar, tá bom? Obrigado, querido. Abração. Fica com Deus, se cuida e tudo de bom para você e para a família. Um beijo, obrigado. Tudo de bom. E para todos também. Grande abraço. Obrigadão. Valeu.